Olá pessoal do canal do programa Fonte de Fé, sejam muito bem-vindos a mais um podcast feito especialmente para você. Quero agradecer aí pela sua presença, por estar conosco sempre aqui, tanto no YouTube, Facebook como no Instagram. E já de começo já peço que você curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Porque tudo que nós fizemos aqui é feito especialmente para você. E hoje nós temos já com uma convidada muito especial. Todos os nossos convidados são especiais, mas hoje temos aqui então a Jandira, que veio dar então seu testemunho para ela. Já quero acolher, Jandira, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast do programa Fonte de Fé. E já deixo com você então para você se apresentar e falar um pouquinho aí para o pessoal que não te conhece. Primeiramente, quero te agradecer, Geraldo, pelo convite de estarmos aqui falando da nossa fé, que é um programa tão grandioso que nós estamos fazendo aqui hoje. Meu nome é Jandira Alvarenga, sou mineira de Minas Gerais, missionária, estamos aqui em Joinville há 20 anos, eu sou casada há 33 anos, nós temos 2 filhos, a Maria Luísa, de 28 anos, o Rodrigo, de 26 anos. Estamos aqui porque Deus mandou que nós viéssemos para Joinville. Amém. Jandira, fala um pouquinho da tua infância, família, já falou da onde que você é, né? E também, como é que era a tua fé lá naqueles primeiros tempos lá da tua infância? O curioso da minha fé é assim que a gente fala, que a minha mãe nunca me pegou na mão e me levou para a igreja. E como a gente é de Minas, mineiro é muito religioso, gosta muito de rezar, de fazer novena de Natal, de fazer novenas. Então, na minha rua, desde criança, a gente costumava fazer de casa em casa a novena de Natal. E eu tinha uma vizinha, Dona Sebastiana, que ela ia à missa todos os domingos. E ela que levava a gente para a missa. Levávamos à missa e aquilo ali eu descobri o desejo da oração. E o que me chama a atenção, sabe, Geraldo, que me faz lembrar muito da minha infância, é que um dia nós estávamos ao redor de uma mesa, fazendo a novena de Natal, e na hora da oração do Pai Nosso eu fechei os olhos para mim fazer. Pensa, novinha, fechando os olhos para rezar, igual hoje a gente faz, né? E uma da vizinha nossa lá, Dona Efigênia, falou assim, olha que linda a Janinha rezando. Meu apelido lá era Janinha. Que linda a Janinha rezando. É isso que me marcou muito de estar ali no meio dessas pessoas, que me levaram. Não é porque minha mãe era ruim. Minha mãe pensava muito em cuidar da gente, em trabalhar, que tinha que sustentar a família. Então, essa missão Deus deu para Dona Sebastiana, que Deus a tenha num bom lugar de levar a gente. E falando da Dona Sebastiana, como é que era a tua família formada, Jandira? Quantos irmãos? Nós somos em 7 filhos, né? A minha mãe, hoje falecida, que Deus a tenha em bom lugar, uma guerreira. Nós vivíamos separados, meus pais eram separados, né? E minha mãe cuidou da gente sozinha, assim, sabe? Até dos 5 filhos, né? Os 2 eram casados já quando meu pai saiu de casa. E a minha mãe que cuidou da gente, sabe? Tomou frente, assim, nós devemos muito à minha mãe, assim. Eu falo dela com muita alegria, sabe? Porque ela foi, assim, um espelho para mim, sabe? Eu falo, assim, com meus filhos que eu me lembro muito da minha mãe. E tudo que eu sou hoje, em relação a muitas coisas, sabe? Muita personalidade minha é de ver minha mãe, de como ela cuidou de cada um de nós, sabe? Mesmo assim, de rezar só em casa, né? Que ela não tinha tempo de rezar. Sim. Mas a nossa estrutura familiar foi assim. Meus pais eram separados, fomos criados pela minha mãe, uma guerreira. Nossos irmãos, graças a Deus, por ser, né, criado só pela minha mãe, ninguém nunca foi para o caminho do mal, graças a Deus. Intercessão, né? E essa religiosidade da tua mãe, então, permaneceu na família, né? Permaneceu. E eu me lembro, assim, que eu não lembro da minha mãe me pegando no colo, né, pegando na mão e levando para a igreja. Mas um dia eu viajando no interior, lá onde tinha nossos familiares antigos, e ele falava que minha mãe cantava na missa. Olha para você ver, né? A minha mãe cantava na missa, e diz ele, quando vinha assim, vinha minha mãe, e todo mundo encantado, minha mãe era muito bela, né? E cantando na missa. Então, assim, aquele momento de cuidar de nós, né? A minha mãe não pôde pegar na mão, mas as pernas dela levaram ela na igreja um dia para estar cantando na igreja, né? E sempre foi católicas, né? Nós sempre fomos católicos lá em casa. graças a Deus.
A lembrança da catequese, missa, os eventos da comunidade, lá como começou o evento comunitário, vocês se integravam muito lá? Ou era mais ir à missa e vir para casa? Não, fazer catequese essa semana, eu estava até lembrando do padre Cadete, que Deus o tem. Todo mundo já faleceu, né, gente? Ah, imagine. Todo mundo já faleceu. Padre Cadete, que fez a minha primeira Eucaristia. Eu fui educada na fé, né, na minha catequese pela irmã Vilma, que era uma querida nossa lá. E nós íamos para a catequese, que era nos domingos de manhã, sabe? E eu sempre fui bem atuante, sabe? Tudo que parecia lá na comunidade, vamos fazer isso. E a Jandira estava lá no meio do povo para fazer alguma coisa, né? Legal. Nesse início de caminhada, Jandira, algum momento, pessoa que marcou lá na tua vida? Quem me marcou nesse início minha foi a dona Sebastiana, né? Uhum. Aí depois eu casei e fui ser catequista. Lá? Lá em Minas Gerais. Fui ser catequista, eu nunca esqueço que o dia que eu cheguei no salão paroquial, que estava tendo inscrição para catequese, e eu falei assim, eu vim aqui porque eu quero ser catequista. Bom, né? De chinelo, 19 anos. Eu tinha recém-casado. Aí a mulher, a Irene, a catequista, olhou para mim assim, se você está aqui pedindo salário, você pode dar meia volta e ir embora. Eu olhei para ela assim, eu nem preciso trabalhar. Né? Foi dessa forma. E aquilo ali depois, ela falou assim, você volta na sexta-feira, e na sexta-feira eu já comecei a dar catequese e sou catequista desde os 19 anos de idade. Bom. Falando um pouquinho da tua adolescência, voltando um pouquinho em relação à tua fé, algum desafio, alguma dúvida você teve nessa caminhada ali da tua adolescência ou sempre foi firme a tua fé? Eu sempre fui firme. Eu nunca desanimei, eu nunca deixei de ir uma missa, assim, sabe qual os adolescentes fazem? Às vezes, não vou à missa por causa disso, não vou à missa por causa de cinema, né, de passear, não. Todo domingo era sagrado, sabe? Eu acho que isso veio do meu coração desde pequena, deve ser da minha mãe ter rezado quando ela cantava na igreja, né? A gente vê muita juventude quando chega depois da crisma, não, dá aquela sumida, né? Não dei essa sumida. Você ficou firme. Eu permaneci. Olha só. E estou até hoje. Eu permaneci ali e eu falava assim, quando eu dou catequese para crisma, eu trabalho muito com a juventude também, né? Hoje estou com outros projetos, mas eu sempre falava com eles que para fazer para Deus tem que fazer por amor. Sim. Tem muito amor, né? E cativo os jovens em relação a isso. Eu acho que fui cativada por Jesus nesse amor dele por mim, né? De não me deixar desviar de caminho. Graças a Deus eu nunca fui desviada. Amém. Quando começou a tua atividade na comunidade católica? Né? Qual que foi a tua primeira comunidade lá? Tu falou que já começou entrando na catequese, né? Na catequese. Ali você já enganjou e... Eu já engajei, meu Deus do céu. Lá em Minas, o povo mineiro é muito religioso. Né? Eles são muito católicos. O pessoal do norte lá Tanto é que tudo que nós recebemos aqui no sul é lá de cima, né? Do sudeste. Reze, pessoal lá, né? Então, Padre Léo, Padre Fábio de Mello, tudo vem de lá. Tudo mineiro. Padre Vicente, tudo mineiro. E nós mineiros, assim, nós temos uma fé católica muito forte, né? E quando eu entrei assim, na catequese lá, eu fui para ser auxiliar de catequista. Quando me viram que não, já estava como catequista, passou um tempo, já era ministra da Eucaristia, né? Eu fui para ministra da Eucaristia, depois coordenadora de ministro, e o que me chama muita atenção, eu falo bastante assim, que lá em Minas, por ser uma região muito católica, nós tínhamos a nossa rua, que é muito católica, tinha mais protestantes do que católicos na minha rua, e nós nos reunimos toda segunda-feira para rezar o terço. Toda segunda-feira. E a gente saía em fila. Um chamava, ô fulano, ô ciclano, batendo na porta, vamos, está na hora. Vamos, está na hora. E aquilo ali, gente, vocês não têm noção. Tinha dias que tinha mais de 100 pessoas em fila indo rezar o terço. E aquela coisa mais linda, não era para falar mal do outro, era para rezar. Não rezava na rua? Era para rezar. Não, a gente chamava, passava na casa, chegava o senhor Geraldo, vamos. Chegava ali, ô Zete, vamos, ô Jandira, vamos. Juntava 3, depois na quarta casa, na quinta casa. E quando chegava, então, aí a filha e a mãe, né, o esposo, e rezávamos. Tinha vez, tinha mais de 100 pessoas rezando o terço. Na casa não cabia, a gente fazia no terreiro, no quintal,
para rezar o texto, que era a coisa mais linda que era. Imagine, né? Que maravilha, né? Isso me marcou muito, sabe? Não sai da minha cabeça, sabe? E quando eu cheguei aqui, eu assustei porque não rezava-se o terço. Me chamou muita atenção, sabe? E eu fui falar com o padre, a gente não reza o terço. Então pode puxar o terço. Aí nós começamos a rezar o terço também. Que bom, né? Tu falou de uma experiência já muito maravilhosa do Santo Terço, mas houve algum momento, uma experiência que marcou a sua vida espiritual? Algo assim que... Chamou muito a minha atenção. Tem antes da catequese, que me marcou muito. Eu sou muito devota a Nossa Senhora. Eu sou devota a Nossa Senhora das Graças. Teve uma época da minha vida, antes de eu casar até, que eu adoeci. E a minha mãe tinha costume de, quando eu adoecia, de me dar um presente, Geraldo, para me sarar. Se anima, daí sara. Uma sandália vermelha, eu nunca esqueço daquela sandália que minha mãe pôs nos meus pés para me acordar que eu estava muito ardendo de febre. E naquilo ali eu adoeci e os médicos não descobriam o que eu tinha. Eu tinha um problema sério no estômago e eu só alimentava de suco de maçã, sabe? E uma das minhas amigas da escola foi me visitar na minha casa. E chegou lá, ficou muito triste a situação, que eu estava magérrima por causa daquele problema de saúde que eu tinha. E ela chegou em casa e comentou com a mãe dela. E a mãe dela foi me visitar no outro dia, que gostava muito de mim, e levou uma amiga, a Ione. Essa minha amiga, quando chegou no meu quarto, me viu na situação que eu estava, magérrima daquele jeito, ela olhou para mim e falou assim: ô Jandira, eu sou muito devota a Nossa Senhora. Se você me permitir, todo dia eu passo aqui depois do meu trabalho para a gente fazer uma novena. Eu estou arrepiando toda aqui, gente. Tanto que a veracidade desse testemunho meu. E quando ela foi me visitar, e todo dia, depois do trabalho, às 7h30, passava na minha casa. No 4º dia da novena de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, eu já estava ótima. Eu já comecei a alimentar. E ela falou assim: nós vamos na gruta em Urucânia, levar um vaso de flor para ela em agradecimento. Gente, em 4 dias daquela novena, a fé era tão grande, Nossa Senhora fez um milagre na minha vida. Eu já estava, no 5º dia, já estava levantando da cama, que eu não aguentava levantar, eu já estava começando a alimentar, minha mãe já estava providenciando algo mais, né, com constância, substância para mim comer, e foi assim, um grande milagre. E a partir dali, eu grudei na Nossa Senhora das Graças, vocês não têm noção. Eu ia dizer, já ganhei uma filha que não largou mais, né? Não larguei mais, e onde eu vou, eu levo ela comigo. Imagina. Então, eu sou muito devota, e essa foi que me marcou muito, assim, e foi para sempre, vai ser para sempre. O ministério ou serviço que você participou que impactou na tua vida? Impactou também foi ser ministro da Eucaristia. Levar Jesus, né? Falar assim, corpo de Cristo. Que maravilha. Aquilo ali, gente, vocês não têm noção. Se vocês receberam um convite um dia de ser ministro, não relutem, né? Quando a gente recebe esse convite, que a pessoa vê que a gente está pronto para ser ministra. E outra coisa é a catequese, né? Sim. A catequese mexeu comigo. Tanto na Eucaristia, que foi a primeira vez que eu pensei que a catequista foi da Eucaristia, mas eu amo a juventude, vocês não têm noção. Aquilo ali eu junto com eles, que eu já nem sou mais tia deles, sabe? Esquece a idade já. Eu já esqueço a idade, eu já não sou mãe, eu já abraço, eu já acolho. E eu tenho esse carisma de, sabe, abraço, eu adoro abraçar. Ai, que bom, né? Maiores desafios que você enfrentou ao servir e como você lidou? O maior desafio, acho que não é só meu, né? Eu acho que de muitas pessoas, é de unidade em qualquer ministério que você vê, né? A unidade é muito difícil, né? E eu tenho um jeito que estou falando com vocês aqui, eu falo com qualquer um, sabe? Eu brinco, eu abraço, eu converso. E muitas vezes esse jeito de ser meu incomoda muitas pessoas, né? E é muito triste isso. Mas é meu jeito. Eu não vou mudar com isso por causa que algumas pessoas estão acomodadas ou não. E esse desafio é esse, porque eu sou muito Maria e sou pouco Marta. Então, como eu sou muito Maria, eu incomodo muita gente. Eu incomodo muita gente em relação a isso. Eu fico muito triste com isso, porque do mesmo jeito, Geraldo, que eu fico feliz com a conquista sua, eu fico de verdade.
Às vezes eu quero falar das minhas alegrias com outras pessoas e eu não vejo maldade de falar da minha alegria, porque eu fico feliz com a alegria do outro, sabe? Então o desafio desse, assim, muitas vezes a desigualdade, sabe? Sim. Mas eu não ligo para isso. Eu não estou na igreja por causa do Geraldo, por causa de Sim. ninguém. Estou na igreja por causa de Jesus. Então, esse desafio, eu passo por isso, sabe? Porque eu não estou ali por causa de ninguém, a não ser Jesus. Sim, esse é o certo. Às vezes a pessoa perde esse horizonte, né? Às vezes está na igreja, se apega mais no trabalho, uma coordenação, alguma coisa assim, né? E perde o sentido de você estar lá, né? Que é servir a Deus, né? E eu fui coordenadora várias vezes. Eu já fui coordenadora da CRIS, já fui coordenadora dos ministros lá em Minas. Hoje estou como coordenadora das Mães que Oram na minha comunidade. E mesmo eu sendo coordenadora, sendo líder, eu não deixo de ser Maria, sabe? Não podemos cair naquela tibieza, né? Não. Tu ir lá e você já não sente mais. Você está tantas vezes lá, às vezes se apega muito no trabalho que você não sente mais aquela presença de Deus. Não sente né? a mesma presença de Deus. Exatamente. E ao contrário, eu grudo nele e nela. Glória a Deus. Como equilibrar sua fé no dia a dia, trabalho, estudo e família? Oração. Meu terço. Ai de mim, sim, a minha Nossa Senhora, sem eu rezar, né? E muitas pessoas me questionam isso, sabe? Eu vivi momentos muito difíceis. Há 3 anos atrás, minha mãe sofreu um AVC. E foi muito dolorido para mim, porque quando ela sofreu esse AVC, eu estava aqui. Eu entrei no avião aqui, 8 horas da noite, e 3 horas da manhã eu estava em Minas, sabe? E foi em Fabriciano isso. Então, aquilo ali para mim foi muito dolorido, sabe? E minha mãe tinha um sonho que era eu que ia cuidar dela. Aquele ali foi desafiante para mim, sabe? Eu deixei tudo aqui e fiquei lá 2 anos cuidando dela. Eu pedi conta, o meu gerente não me deu, falou assim, eu vou te dar uma licença em 5 meses. 5 meses foi pouco. Eu me liguei, eu preciso de demissão, que eu preciso cuidar da minha mãe. E minha mãe me fez um pedido, sabe, Geraldo? Ela falou assim, eu chamava de Janinha. Ô, Janinha, eu quero morrer do seu lado. Ah, meu Deus. E eu falei, pede tudo menos isso. Se eu pudesse virar cambalhota, eu virava cambalhota para minha mãe ficar feliz para eu sorrir. E Deus foi tão bom com a minha mãe, esse desafio que eu tive, sabe? Deus foi tão bom com a minha mãe e comigo, que a minha mãe morreu do meu lado. E eu só pedi a Deus uma coisa, que eu quero que minha mãe morra no dia de Nossa Senhora, no dia de Jesus. Pois ela morreu numa quarta-feira, às 2:55 da manhã do meu lado. E eu só sentia alguma pessoa encostar no meu ombro. Eu levantei assim, quando eu olhei no celular, 2:55 da manhã. Assim, opa, é hora de eu rezar a misericórdia. Mas o quarto da minha mãe, gente, estava assim, ó, aquela paz tão grande. Eu olhei, assim, não, minha mãe está tão linda. Minha mãe era linda. Não é porque era minha mãe, não. Era linda. Eu olhei assim, não, a mãe está dormindo tão gostoso. Aí eu fui apoiar assim nela, para saber se ela estava com febre, porque ela tinha tido febre. Ela pegou e falou assim, eu peguei, olhei para ela, ela estava morninha. Ô mãe, a senhora está indo? A minha mãe, quando eu fui, ela já estava indo, eu pus a mão assim, ela foi. 3 horas da minha manhã, numa quarta-feira, nunca esqueço, dia de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, 2 de agosto, a minha mãe se foi. Do jeito que eu pedi a Jesus, que eu queria que minha mãe fosse levada pelas mãos de Nossa Senhora. E o quarto estava numa paz tão grande que parecia que eu sentia as asas, os anjos batendo naquele lugar. E só eu e minha mãe no quarto. Mais ninguém. Do jeito que ela queria. Eu falo, minha mãe deve que era muito boa. Pediu para Jesus para morrer do meu lado. Imagine, né? Que graça, né? E Deus fez essa graça. Então esse aí foi o meu desafio. Que ela está do meu estado lá da minha mãe, naquele momento que ela mais precisava. E ela falava assim, minha filha, é você que vai cuidar de mim. E até esse projeto que ela pôs na cabeça dela, Deus concedeu essa graça para ela e para mim, dar minha força para me cuidar dela. Né? Bom, né? E aí nesse momento também a gente percebe a catolicidade, a espiritualidade, como vem ao nosso socorro, né? Ao nosso socorro. Nos dá aquela força naquele momento, né? Eu falava assim, a minha filha estava aqui, ela não foi no velório da minha mãe, com medo de me ver, desesperada, porque minha mãe havia falecido.
Ao contrário, eu fiquei numa paz tão grande, sabe? Que eu falei assim, meu Deus, que paz é essa? Eu saí do hospital, entrei com a minha mãe, só saí com o travesseiro dela do lado e a bolsa, e deixei ela lá para ela me encontrar com ela depois. E aquele momento de encontrar minha mãe no caixão, que eu tinha prometido para ela, que ela falou comigo que não aguentava me ver, nem eu conseguia ver ela no caixão. Eu de ver minha mãe, de tocar minha mãe, de cantar para minha mãe, no caixão, eu estava lúcida do jeito que eu estou aqui, temperada. Aí eu coloco, aí as pessoas perguntam, por que você aguentou? Aí eu falo, a alegria do Senhor é minha força. Foi a alegria, foi a força do Senhor que me deixou de pé naquele momento. E ainda joguei a última rosa no caixão da minha mãe e cantei para ela. Meu Deus do céu. Aquilo ali foi os anjos que estavam naquele lugar e Nossa Senhora, sabe? Isso aí, meu, que graça, né? A gente vê nesse momento aí como Nossa Senhora, a gente que é filho, né? Que sempre tem um que é mais chegado na mãe, né? Uhum. E a gente vê aquela presença da Nossa Senhora que vem acalentar o nosso coração nesses momentos tão difíceis, né? Jandira, assim, desde a tua infância até hoje, né? Como é que você acompanhou as mudanças dentro da igreja e o que mudou na comunidade e na sua fé até hoje? Só aumentou minha fé. Até hoje e nos dias de hoje, sabe? Nós éramos católicos, só ia à missa, não fazia mais nada, né? Missa aos domingos. Hoje não. Hoje nós temos movimento, hoje nós temos grupo de oração, hoje nós temos reflexões, formações, tem muita coisa hoje, que antes não tinha, né? Era catequese no sábado e domingo. Sim. E hoje não, hoje nós temos formações, hoje nós temos oração do Rosário. Depois da pandemia mudou muito, foi muito triste o momento da pandemia, Sim. foi muito triste. Eu sofri muito, porque quando eu morava em Minas, eu era de missa diária. Se eu não fosse a missa 7 da manhã, 7 da noite eu ia. E eu morava bem perto da catedral, sabe? Então todos os dias eu ia à missa. Então quando eu mesmo tendo aqui só 3 missas por semana, eu ficar sem missa, sem Eucaristia, sem missa não, gente, sem Eucaristia, né? Vou mudar, sem a missa, sem Eucaristia, para mim foi muito dolorido, né? E essas lives que acontecem hoje, esse podcast, Sim. Que mudança boa pra gente, né? Levando a palavra para aquelas pessoas que não podem, não estão ouvindo, vai ouvir quando pode, na hora que pode, né? E eu falo assim que, eu até comentava com a minha irmã, a renovação carismática tinha dado uma sumida, entre aspas. Olha como que veio agora. A gente ora de madrugada às 4 da manhã, o rosário. A gente rezava mal o terço. Né? É uma mudança muito grande, né? E eu rezo muito pelos padres. Muito mesmo, que eles são ungidos do Senhor e são muito atacados, né? Porque nós estamos precisando de mais de tê-los também. Sim, com certeza. Que a cada dia está diminuindo e essas mudanças de hoje, rezar o rosário da madrugada, com mais de 1 milhão de pessoas, com mais de 200 mil pessoas, é uma grande graça, né? E Nossa Senhora pediu e pede. Reze o rosário todos os dias, né? E nós precisamos fazer isso. Pessoa, um terço, uma dezena, ela está feliz, imagina o rosário. A alegria que ela está. E isso me fortalece muito, sabe? Eu não sei ficar sem rezar o terço. Eu entro no meu carro rezando, sabe? Eu cheguei aqui no podcast rezando, sabe? Diante do Santíssimo, no carro. Olha que graça, né? A evolução que está tendo, né? Até no momento. Você vai crescendo na tua fé, né? A gente uma escadinha, né? Fé. É uma escada, né? Tem vezes que dá vontade de desanimar? Tem. Senhor, aumenta a minha fé, porque eu não posso desanimar. Exatamente. Você falou do teu amor pelos jovens, Jandira. Que conselho você daria para os jovens que estão começando sua jornada na fé e que estão buscando se envolver mais na comunidade? Que não desista. Não desista da juventude. Nós precisamos muito, muito sim, de jovens para o amanhã. João Paulo II falava isso, né? Os jovens são o nosso futuro, né? São os jovens, são os nossos futuros. E vocês um dia vão estar aqui no meu lugar, no seu lugar, né? Para fazer esse momento aqui agora. E eu digo para vocês uma coisa assim, né? Não é de catequista agora, não. Eu digo uma coisa de mãe. Não se deixe levar. Padre Léo falava que o coração do jovem é de quem chega primeiro. E o mais triste, muitas vezes, Jesus chega, sai do seu coração e a droga chega e fica. É muito triste. Vocês não se deixem levar pelas drogas do mundo, ilícitas,
mas deixe-se levar por Jesus, né? Pelo amor de Maria. Eu estava na Arca da Aliança, uma juventude linda, gente, lindo. Eu fiquei assim, meu Deus, de joelho, rezando. Eu falava assim, meu Deus, que coisa boa, mãe de joelho, mas tem filho de joelho. Tirei uma foto de 3 jovens adolescentes de joelho rezando pelos filhos também. Então, o meu recado para você que é jovem, não desista. Deixa que o Espírito Santo seja sua alegria. Deixa que ele se envolva, não precisa de álcool, não precisa de droga para ser feliz. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, nos basta. Qual é o maior ensinamento que a fé católica trouxe para a sua vida? De amar. Amar e muito. Amar aquele que mais necessitado. Amar os enfermos. Eu falo assim que os enfermos são muito abandonados. Né? A gente ouve falar assim, fulano está passando mal, a gente não faz uma visita. E quando a gente ama, a gente faz aquela visita. E quando a gente visita o doente, a gente está visitando o próprio Jesus. Né? Nós precisamos amar muito, amar o próximo, né? Deixar as picuinhas da vida de lado e levar sempre para o amor, porque quem ama permanece. Né? E a gente tem que estudar a palavra. Né? Não tem ensinamento maior sem a palavra, sem oração, porque nós estudando a palavra, lá nós vamos valorizar o idoso, nós vamos valorizar aquele que está perdido no mundo das drogas, que não é aquilo que os pais querem, a família quer, né? Que nós saibamos amar, e cada dia mais. E a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? Sim, se a gente exatamente. não estuda a palavra, a gente não ama. Se eu não te visito, Geraldo, eu não vou começar a te amar, não sei quem você é. Claro. Né? Jandira, eu sei, né, que você é coordenadora de um movimento maravilhoso, né? Eu quero falar um pouquinho sobre ele agora. Eu deixei essa segunda parte do podcast só para isso. Então vamos falar dele. Depois nós vamos continuar o nosso podcast na segunda parte. Nos aguarde. Amém.